Agora, falando do tema de hoje, eu iniciei o programa com uma frase até meio esquisita, né? Meio estranha. Não permita que se atrofie os seus órgãos energéticos, né? Alguém pode perguntar, o que seria um órgão energético, né? Não é um órgão de tocar música, não é... Todo órgão do corpo físico tem a sua energia, o fígado, o coração e tudo mais. Porém, nós estamos falando de órgãos energéticos, como por exemplo os chakras, são como órgãos energéticos. Os plexos, que é um conjunto de nadis, de canais de energia, como é o caso do plexo solar, também é um órgão energético. E esses órgãos energéticos, como tudo, precisa de quê? Detox, limpeza, nutrição e exercício. E para que algo não se atrofie, é preciso fazer exercícios. Se alguém colocar uma tipóia no braço, deixar o braço parado por anos a fio, o que vai acontecer? Vai criar uma certa atrofia muscular. Para que a pessoa volte a ter movimentos como tinha antes, vai precisar fazer muita fisioterapia. Me lembro como hoje, que uma sobrinhazinha nossa, lá nos anos 70, 80, resolveu criar em casa um filhotinho de galinha, um pintinho, e esse bichinho foi criado no banheiro, assim, quase não andava, e não foi bem orientada ela pelos pais como que deveria criar, não tinha um quintal, não levava no quintal, e quando viu as patinhas do bichinho estavam atrofiadas. Precisou fazer uma espécie de fisioterapia, levar para um lugar onde tinha um terreno grande, para conviver com outros animais, e aí o bichinho melhorou. Mas isso nós vemos também, às vezes, a maldade de criadores de frango, que criam os bichos apertados, sem poder fazer nenhum movimento, só dando ração para depois ir para o abate. Então a atrofia física existe, mas também existe a atrofia mental e a atrofia energética. E o que age contra a atrofia? É exatamente o exercício. A mente precisa de exercício, seu corpo energético no todo precisa de exercício. Por exemplo, o chakra cardíaco. O exercício para o chakra cardíaco é você exalar, emanar amor de verdade para as coisas que te rodeiam e sabendo que elas são instrumentos da sua trajetória evolutiva. Então, muitas coisas você gosta muito, tem muita afinidade. Outras você gosta menos e outras que você não gosta nada. Você não precisa fingir ou tentar gostar daquilo que você não tem a mínima afinidade. Nunca vai ser da mesma forma. Existem vários graus de afinidade. Então, mas se você não emana ódio para nenhuma dessas coisas, raiva excessiva para nenhuma dessas coisas, e para as coisas que você gosta ou pessoas que você tem mais afinidade, você então passa a ser alguém mais dedicado, procura estar mais próximo, que seja em pensamento, sentimento, palavra e atitude. E isto então é muito importante, porque tudo passa, nada vai ficar, nada vai permanecer. E se quando você se dedica de forma integral, não é exatamente intensa, mas sim integral, o que acontece então? Não há aquele arrependimento depois que aquilo passa, há sim as saudades, mas não o arrependimento por não haver uma integração maior. Isso vale para nossos laços de família sanguínea, para os laços de família espiritual, para as pessoas que de alguma forma fazem parte da nossa história. Para aqueles que não temos afinidade, nós emanamos uma luz, uma energia de paz, mas você tem direito de manter um distanciamento maior, ou distanciamento bem mesmo, ou até definitivo nesta encarnação, por pessoas que você não tem afinidade, mas sempre que tratá-las com respeito, tratá-las com gentileza, mas com distanciamento. Lógico, você tem também o direito de se defender, tanto fisicamente como verbalmente, se atacado de forma veemente e drástica. Defesa, sim, esse é seu direito. Mas, gratuitamente, já de forma
pré-concebida já com pensamentos e sentimentos negativos, isso não é bom nem para você, nem para ninguém. Então, exercitar o chakra cardíaco com música, visualizando neste mesmo chakra que fica na direção do osso externo, bem no meio do peito, uma emanação de rosa e outras horas verde pulsando, rosa e verde, rosa e verde. Então não são outras horas não, no mesmo instante você pulsa rosa e verde, uma pulsação alternada dessas cores. Se você tiver facilidade de visualizar as cores mentalmente, se não estiver olhando para a superfície dessas cores e alternando com respirações, por exemplo, você está exercitando o chakra cardíaco. Com os dedos das mãos juntos, dando pequenas batidas aqui no osso externo, aqui bem no meio do peito, você vai estar estimulando a glândula timo, que ajuda muito nós na imunidade, e também, de alguma forma, você toca a parte energética do chakra cardíaco, mas emanando carinho, amor e afeto de verdade para momentos felizes e muito, muito bons que você viveu, emanando paz, saúde mental e física para as pessoas que de alguma forma fazem parte da sua história. Isso tudo é um exercício do chakra cardíaco. E como seria um exercício do chakra frontal? Um exercício de terceira visão. Não é só ficar tentando ver espíritos, virar um caça-fantasmas de repente, né? Num quarto escuro, vai que eu pego um espírito infragante, né? Então isso não é isso. E sim de olhos fechados, sabendo que quando você fecha os olhos físicos, você pode já começar ali a abrir a sua terceira visão, olhando para uma planta, primeiro fisicamente, mas acariciando não diretamente a planta, mas no contorno energético dela, sem tocá-la. Você está exercitando, por exemplo, o seu corpo etérico, para que ele tenha maior sensibilidade. E de repente, continuando a olhar essa mesma planta, você pode ver uma pequena auréola esbranquiçada, e isso tudo já é um princípio de clarividência, como olhar as ondas de calor que você pode ver no asfalto, quando são dias muito quentes. Aquilo de olhar aquelas vibrações do calor já é um princípio também de clarividência. A clarividência ela pode se desenvolver através do relâmpago, nos dias de relâmpago, olhar para a chispa do relâmpago e fechar os olhos imediatamente ajuda a abrir a clarividência. A clareaudiência, saber ouvir, tudo começa com saber ouvir as pessoas que fazem parte da sua história. Tem que ter paciência para saber ouvir. Sabendo ouvir, você já consegue ouvir para além das palavras. Pelo tom que a pessoa está emitindo nas palavras, às vezes diz até mais do que o conteúdo. Então, isso é uma forma de desenvolver o chakra laríngeo. E lógico, à noite, ao deitar, quando já se faz silêncio, né, ou na madrugada, e você escuta aquele barulho que parece um grilinho, um som agudo que vem no seu ouvido, não é aquele zunido que aparece de repente, mas um som agudo que sempre está de fundo, lógico, vamos encontrar explicações lógicas para isso. Esse é um som que é a defesa do seu ouvido por todos os ruídos que você escutou durante o dia. Também existe esse som, ou se você ouviu barulhos muito altos, ele fica mais forte, sim. Às vezes uma frequência que passa pelo seu cérebro dá um zunido forte que para de repente, sim. Mas existe um ruído constante, um som constante que não é desagradável, parece de um grilo cantando, que tem a ver sim com essa clareaudiência, tem a ver com aquele sonido ligando a você ao universo. Existe um grilo, que agora me fugiu o nome, um grilo, um inseto sagrado, cultuado no Tibete, na Índia, que o ruído dele é parecido com esse ruído que nós sentimos no ouvido interno quando estamos para dormir, mas ouvindo esse ruído e emanando amor a ele, carinho, afeto, você recebe de volta uma energia boa do universo. Parece que tem alguém querendo falar no telefone. Alô? Olá, professor, boa tarde. Oi, quem está falando? Aqui é o Gilson. Gilson, de onde você fala? Eu falo aqui da São José dos Campos. São José dos Campos. Gilson, fique à vontade. Seja bem-vindo. O que você gostaria de falar hoje?
Talvez a minha pergunta esteja um pouco fora do contexto, mas Sim. a pergunta é a seguinte. Certa vez eu li um artigo que falava da relação dos arcanjos com os pontos cardeais. E eu acabei perdendo isso e perdi a referência. O senhor poderia falar um pouco disso? Você está falando dos arcanjos em relação aos pontos cardeais, é isso? Exatamente, exatamente. Eu quero tirar essa dúvida para me anotar, para entender melhor o assunto, para me aprofundar melhor no assunto. Só dizendo uma coisa assim para você, Gilson. Na verdade, quando se fala na categoria de arcanjos, é uma categoria espiritual elevada. Sim, o até aí arcanjo, tudo bem. ele tem uma categoria semelhante ao mestre ascenso, né? Certo. E também pode atuar no campo dévico. Quando você fala, por exemplo, no São Miguel Arcanjo, é atribuído ao fogo. E o ponto cardeal é o sul. É o sul. São Miguel Arcanjo, você tem o ponto cardeal sul ligado ao fogo. Quando você fala no arcanjo Uriel, tem a ver com o elemento terra. E o ponto cardeal é norte. Então, Uriel é norte, Miguel Arcanjo, sul. Falando desses 4 arcanjos agora. E agora, ao leste, onde o sol se levanta de manhã, nós temos então o arcanjo Rafael. Rafael a leste. E a oeste, no sol poente, nós temos o arcanjo Gabriel. Esses são os 4 arcanjos que têm a ver com os 4 pontos cardeais. Leste é o elemento ar, oeste é o elemento água. Mas existem 7 arcanjos básicos também que tem a ver com os 7 dias da semana. Existem centenas de seres arquiangélicos em vários mundos e escolas que ajudam a evolução da categoria dele mesmo, que é a categoria angélica, como ajuda também a evolução da nossa própria humanidade. Então, a sua pergunta foi muito boa. Isso é algo ligado à cabala, especialmente à cabala ritualística. E continue pesquisando assim, viu? Ligue mais vezes para fazer outras perguntas e conversarmos sobre outros assuntos, tá bom? Obrigado. Obrigado, 95,7.